Olá, pessoal! Bom dia a todos! Boa segunda-feira! Nosso carnaval esse ano um pouquinho diferente. Vamos estudar até passar. Prova da OAB chegando. Hoje eu e o professor Leandro vamos dar aqui dicas de direito do trabalho e processo do trabalho para quem vai fazer a primeira fase do exame de ordem. E tem muita gente aí que vai fazer essa prova e que está na expectativa, como é que vai ser, né? A gente vem de uma pandemia, muita gente em casa, agora que a vida está voltando aos pouquinhos, né? Ao normal. Então, vamos convidando aí o pessoal para ir entrando. O professor Leandro já estará aqui com a gente. E vamos chamando então todo mundo, clicando ali embaixo naquela asa deltazinha que tem ali da direita e convidando o pessoal para entrar. O professor Leandro vai falar de direito do trabalho, eu vou falar de processo do trabalho. Nós vamos fazer assim, cada um dando uma dica, né? Para não ficar muito cansativo. E nós selecionamos, na verdade, os pontos mais cobrados na primeira fase da ordem. Oi, todo mundo entrando aí. Olha ali a Laila. Ai, que bom que você entrou. A gente ontem estava conversando onde seria a live, né? A live está sendo aqui pelo Instagram. Depois nós vamos fazer outras também. A nossa ideia é até a prova, a gente vira e mexe está por aqui com vocês. Ou por aqui ou pelo YouTube. A gente quer não deixar vocês sossegarem, né? Ficar com a memória ali, ó, pipocando. O professor Leandro está chegando. Vamos lá. Vamos ver se o professor Leandro conseguiu entrar. Ah, bom dia, meu amigo. Fala, minha amiga, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Como é que você tá? Tudo Tô jóia? bem, tô bem nessa segunda de carnaval, né? Pois é. Eu estava aqui falando exatamente isso, né? Uma segunda um tanto quanto diferente, né? É, E, é, olha, nossos amigos aí, Alexandre Flecha, Rodrigo Mesomo, professores queridos, Isabelle, todo mundo prestigiando aí. Eu estava aqui falando, sabe, Leandro, que até a véspera da prova, a nossa ideia é entrar aqui, né, para trazer dicas para o pessoal que vai fazer a primeira fase. Ó, o Flecha, nosso queridíssimo, meu é. super irmão. Grande flecha, grande flecha. Flecha, Mesomo também tava ali, né? Uhum. Nosso amigo Mesomo. E o pessoal entrando, né? Segunda-feira de carnaval, 10 horas da manhã, só a gente para ter essa ousadia de marcar uma live nesse horário, né? Mas, mas o pessoal tá chegando, o pessoal tá chegando. Sabe o que eu estava Mas, falando, Leandro? Que assim, é uma hum, segunda-feira típica, né? Na verdade, a gente é, não está tendo carnaval, a gente é, está ainda aí nesse processo de ficar em casa, esperando a vacina para todo mundo, vendo como é que isso vai ficar, né? é, A é, expectativa se vem mais vacina, se não vem, mas a gente tem que aproveitar esse tempo para colocar o estudo em dia. é, E a minha preocupação com a primeira fase do exame de ordem é que são muitas matérias, né, Leandro? Sim, 17 disciplinas. A gente não faz isso no nosso dia a dia, né? A gente não é. tem por hábito fazer uma prova. A gente na faculdade a gente vê isso. Quando a gente quer colocar duas provas no mesmo dia, os alunos já têm logo, né, um chilique. Não, professora, pelo amor de Deus! E lá eles vão encarar 17 disciplinas, né? Quer dizer, muita coisa. O tique e teco tem que ficar virando de uma matéria para outra. No nosso caso, trabalho e processo ficam lá no final da prova, né? Lá na questão 70 em diante é que a gente vai ter a nossa disciplina. E eu acho até que não é difícil identificar as nossas questões, né? Porque se você observar, não tem Caio, Meredith. Eu sempre falo assim que eles se conheceram no direito civil e se mataram no direito penal, né? Porque assim não trabalharam, né? Então, assim, É, você lendo as questões, você consegue identificar que aquilo ali é trabalho. E trabalho está muito no nosso dia a dia. Olha lá, nosso coordenador Antônio também entrou. grande Antônio Renato. Então, assim, essa identificação das questões ela é muito importante. E a partir dali, né,
acertar 40, 39 não passa. Então, meter a cara, estudar, fazer questões até conseguir passar. Acho que assim, o aluno tem que ter uma determinação. Hoje em dia não pode mais dar aquela esmorecida, não, também fico desanimada e tal. Não pode, né? Eu acho É, que a gente tem que realmente seguir em frente, porque a satisfação de ter a vermelhinha nas mãos é tudo de bom, né? também acho, também acho. Acho que é o principal, né? Acho que é o É mesmo. principal. E uma coisa que é interessante nesse momento, né, é que a pandemia, ela acabou trazendo para algumas pessoas um certo desânimo, né? Uma certa ali, digamos, desmotivação. E a gente sabe que não é o momento, né? Ainda mais agora com a prova da OAB retomada, esse é o momento, inclusive, do pessoal ter mais vontade ainda. Aparar, acertar essas arestas logo. Não dá para deixar para depois, né, Beli? A gente tem que colocar realmente nossos esforços todos nesse momento para alcançar os objetivos, né? É exatamente isso que eu acho, sabe, Leandro? E a prova, no ano passado, ela foi adiada várias vezes, né? Mas você vê que a segunda fase acabou acontecendo. Ainda que a gente fale assim, mas de forma facultativa, mas ela acabou acontecendo. Então, eu acho que o momento é esse, é não desistir, vamos embora. E eu acho até que está acontecendo um acúmulo, né, de pessoas para fazer a prova. Com essa história de não ter tido prova, a É, gente vai ter uma relação de candidatos absurda, mas que não é candidato vaga, porque tem vermelhinha para todo mundo, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo, assim, não tem essa de tenho tantas vagas. Não existe. A gente tem, na é. verdade, é que ser aprovado para ir para a segunda fase e ir lá conquistar a nossa vermelhinha. E vou até aproveitar já para avisar que está todo mundo perguntando onde é que vai ser a nossa segunda fase, né? E a gente agora está no Seu Futuro, Isso. seufuturo.com. A gente vai fazer, inclusive, algumas lives por lá também. E lá tem as nossas aulas de primeira fase e a nossa segunda fase vai ser toda lá. Então, é bem legal para quem está já pensando, né? Eu já escolhi trabalho. Eu tenho muito aluno que está naquela de que, poxa, vai fazer porque não fez aquela anterior. Falei, É, já começa a estudar, vamos embora, porque a gente tem que ter toda uma boa base para a segunda fase. A segunda fase é com peças, a segunda fase é com consulta, mas você tem que se situar, né? Você tem que estar ali por dentro do que é a matéria para conseguir responder legal. E vamos então começar vamos, com as vamos lá. dicas? Muita gente boa aí na live, hein? Tem muita gente boa. Bem bacana, hein? Bem bacana. Vamos lá, mas vamos começar com essas dicas aí, que eu acho que é o que a galera tá querendo nesse momento, né? Bom, então eu vou começar, né? Porque ladies first, então já que eu tô aqui, né? Claro. Eu vou começar. Eu vou começar com uma dica da Comissão de Conciliação Prévia, um assunto que já está assim super batido, mas eu fiz um levantamento das questões que são mais cobradas, das matérias dentro da nossa disciplina que elas são mais cobradas, e eles gostam bastante de Comissão de Conciliação Prévia. E, na verdade, a dica que eu tenho, ela está relacionada a uma decisão do Supremo que modificou a redação do artigo 625D da CLT, né? Então, a redação é qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia. Esse será um imperativo, uma obrigatoriedade. Então, no início, a gente teve essa visão. Você primeiro passava pela Comissão de Conciliação Prévia para depois buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Até que o Supremo decidiu que não é obrigatória essa passagem prévia pela Comissão de Conciliação Prévia. Então, é uma faculdade. Você vai lá se você quiser. Lá você vai ter uma oportunidade de resolver os seus problemas. É uma opção. Se você passar por lá, aí sim, se fechar um acordo, esse acordo dará uma quitação geral. Você nada mais poderá reclamar. E aí é muito interessante, muito curioso, porque você vai à comissão e faz um acordo, por exemplo, de horas extras. E sai de lá e lembra assim, caramba, mas eu tinha direito a umas férias que eu não negociei. Já era. Essa quitação é geral. Você só pode reclamar na Justiça do Trabalho se tiver ressalva no termo de conciliação. Então, artigos 625D de dado e 625E e seu parágrafo único da CLT. Vou aproveitar para mandar um super beijo para a Alessandra. Ela tá ali, olha, Paraíba te ama, Beli. Que
saudade de João Pessoa, que saudade de você, Ale. Nossa, minha aluna muito, muito, muito querida, muito especial. Eu falo que eu tenho uma legião de alunos, né, que se transformam em grandes amigos. E a Ale é uma dessas minhas amigas muito queridas, que eu super admiro, acolhedora. Todas as vezes que eu estou em João Pessoa, ela me pega, me busca, a gente sai, a gente janta, a gente almoça, a gente se diverte. E assim, ela é uma pessoa muito querida, uma fera do direito. Então, muito obrigada por você estar aqui, Ale. Então, essa dica, Leandro, eu acho que é uma dica muito legal, pelo seguinte, a gente está falando muito da atuação do Supremo. Isso não é tão recente, mas é algo que a gente não pode ler a CLT e achar, é isso. A gente tem que ler aquelas letrinhas miúdas, né? A gente tem que saber que o Supremo interpretou de forma diferente e que o que vale é o que o nosso rei falou. O Supremo falou, tá falado. Então, dica boa, bons estudos aí com essa dica, pessoal. E com certeza, se cair isso em prova, tem que gabaritar. Claro. E vão lembrar de você, né? Vão lembrar aqui dessa live, né? Nossa. Aproveitando também, velho, mandar um abraço aqui para um aluno nosso, inclusive lá do Mackenzie, que é o Bruno, né? Ele fez até um TCC agora há pouco, ele estava falando aqui que não vai perder as dicas por nada, que ele vai fazer segunda fase também em trabalho, né? E lógico, todo mundo que está chegando aqui, tá? Bom, essa sua dica é muito importante, né? Primeiro, porque a CCP é um tema que sempre cai nas provas. E segundo, porque a gente está num momento em que muito se fala em formas alternativas de soluções de conflitos, né? E quando se fala em forma alternativa de solução de conflito, a gente não pode desgarrar, a gente não pode deixar de pensar na CCP, né? Que você bem colocou. Porque eu acredito, inclusive, que nessa prova, alguma questão relativa à CCP, relativa à arbitragem, né? Ela possa efetivamente aparecer. Quando eu falo arbitragem, eu falo daquela do 507, letra A, né? Que a gente tem lá que hoje o empregado que recebe mais de 2 vezes o teto da Previdência, ele pode firmar uma cláusula compromissória de arbitragem, né? No início ali do contrato, e ter eventual pendência, eventual situação resolvida na Justiça do Trabalho. Então, acho que essa sua dica é muito quente, tá? Eu vejo muito essa possibilidade. Bom, eu vou numa dica de direito material que vai ser de extinção do contrato de trabalho. A pandemia surgiu, né? A pandemia, na verdade, ainda está aí. A gente não saiu do período pandêmico. E muito se questionou, muito se falou a respeito de extinção do contrato de trabalho. Se podia demitir durante o período pandêmico, se não podia demitir, né? Isso é uma questão que foi muito ventilada. Agora, Beli, uma coisa que eu acho que de repente possa aparecer. Extinção do contrato, ou por motivo de força maior, ou por motivo de caso fortuito, viu? Obviamente que não diretamente relacionada à pandemia, mas a pandemia trouxe esse assunto, né? Porque eu lembro até aquela churrascaria famosa, isso está no Google, a gente pode falar, que foi a Fogo de Chão. Ela teve um episódio de ter demitido os funcionários, os 600 e poucos funcionários, e ao que tudo indica, né, eu pelo menos não estava lá para confirmar, mas ela disse que os empregados tinham que procurar o governo. Por quê? Porque a churrascaria se baseava no 486, que é o que fala do fato do príncipe, né? E quando você fala em fato do príncipe, a indenização da rescisão deve ser paga pelo poder público, seja autoridade federal, estadual ou municipal. Então, eu acho, ainda que no período pandêmico não tenha ficado configurada a ideia de fato do príncipe, isso depois veio a ser chancelada, a própria lei, a conversão da MP 936, ela trouxe a ideia de que era força maior, né? Eu acho que na prova deve aparecer ou o 486, a banca vai aproveitar isso, ou a banca vai trabalhar o 502. Ou a banca trabalha a extinção, indenização paga pelo poder público, ou a banca trabalha a força maior, extinção, força maior, por exemplo, incêndio, enchente, em que nesse caso o empregador pode pagar, por exemplo, a multa do FGTS, que é de 40%, né? Ele pode pagar 20%. O que você acha dessa dica? Você acha que eu acho quentíssima,
quentíssima. Aliás, nosso amigo Léo Belo aqui, Grande amigo. super querido. Muitos beijos, Léo. Eu acho que essa é uma dica excelente, Leandro, exatamente pela atualidade. O que eu percebo da FGV, e aí eu falo muito de estudar a banca, né? Ter uma percepção de como a banca coloca as suas questões. Porque se a gente parar para pensar, já são muitos anos de FGV fazendo essa prova, né? Então você tem que verificar como é que ela, qual é a linha de pensamento dela. E ela sempre formula problemas. Você pode verificar, assim, que os enunciados são gigantes. Ela nunca conta uma história assim de duas linhas, né? Não é complete a lacuna, não é uma pergunta assim extremamente objetiva, direta. Qual o prazo? Não. Ela vai te contar uma história. Ela vai ter nome, ela vai falar de idade, ela vai colocar toda uma circunstância ali para você poder definir. E com isso eu também percebo que eles gostam de atualidade. Eles buscam o que está na moda, o que está sendo muito falado, porque é uma questão traiçoeira. Foi o que você falou. A gente teve uma churrascaria que fez essa solicitação. E aí, o que acontece? Quando se faz esse tipo de solicitação, as pessoas ficam com aquilo na cabeça. Ué, factum príncipes, nossa, mas o que é isso? O que é força maior e tal? Aquele tema fica ali rodando. Então, eu acredito que seja uma ótima dica, uma questão boa para ser cobrada em prova. Bom, a minha agora vai ser a respeito do procedimento sumaríssimo. Então, o que eu estava aqui pensando que seria legal chamar a atenção do pessoal, lembrar o pessoal em relação ao procedimento sumaríssimo? As pessoas comparam muito, e aí nosso querido amigo Alexandre Flecha estava aí, né? Olha, a Liane também está aí, uma galera que é de processo civil. As pessoas comparam muito o sumaríssimo com a lei do juizado especial. Até porque a gente sabe que o sumaríssimo se inspirou na lei do juizado, que se inspirou, por sua vez, na CLT. É muito interessante isso, né? E isso não é conversinha, não, é histórico mesmo. A CLT foi a grande inspiração da lei dos juizados e a lei dos juizados acabou inspirando o processo do trabalho a criar o procedimento sumaríssimo. Mas a gente tem um ponto inicial que é muito importante. No processo do trabalho, nós não temos, na verdade, na organização da Justiça do Trabalho, nós não temos juizados especiais trabalhistas. Então, acho que esse já é um primeiro ponto, que as pessoas falam assim, isso é tão simples, quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? E essa é uma questão, Leandro, que ela pode ser cobrada até em direito constitucional, não só em processo do trabalho. Às vezes a gente aborda um tema aqui que pode estar em outra disciplina, né? Então, lá no direito constitucional, eles perguntam muito quais são os órgãos da Justiça do Trabalho. E são 3 órgãos, né? A gente sabe que nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho e nós temos as varas do trabalho. Lembrando que dentro da vara do trabalho tem os juízes do trabalho. Então, a nossa Constituição, quando fala no artigo 111A do artigo 111 dos órgãos da Justiça do Trabalho, fala em juízes do trabalho. E a gente também tem que lembrar, e aí uma dica puxando a outra, que tem determinadas localidades que você não tem vara do trabalho, não tem um juiz do trabalho. E aí você procura um vizinho, que é aquele que tem uma jurisdição sobre aquela região, né? Jurisdição é abrangência, mas às vezes não tem nenhum vizinho que seja responsável por aquela localidade. E aí eu tenho que buscar o meu direito do trabalho na mão de um juiz de direito. A gente vai buscar um juízo de direito. A gente sabe muito bem que esse juízo de direito ele vai estar investido da jurisdição trabalhista, ou seja, trabalhando com a CLT debaixo do braço. Ele não vai julgar a causa trabalhista com Código Civil, com Código de Processo Civil. Ele vai usar a nossa CLT. Ele está investido da jurisdição trabalhista. Então, quando a gente esbarra lá no artigo 644 da CLT, ele inclui como órgãos da Justiça do Trabalho, além do TST e dos TRTs, ele coloca varas do trabalho e juízos de direito. Porque o juízo de direito, quando está investido da jurisdição trabalhista, ele é um órgão da Justiça do Trabalho. E só. O Supremo Tribunal Federal não é órgão da Justiça do Trabalho. O processo trabalhista pode ir até o Supremo? Claro que pode. Se tiver uma ofensa à Constituição, a gente vai elevando o nosso processo até chegar ao Supremo Tribunal Federal. O nosso processo, ele pode, antes de se tornar judicial, ele pode tentar ser solucionado pela via da arbitragem.
dependendo do valor salarial, dos requisitos? Pode. O nosso processo, antes de virar judicial, ele pode tentar, o nosso litígio, né, pode tentar ser solucionado numa comissão de conciliação prévia? Pode. Mas arbitragem, comissão de conciliação prévia são fora da Justiça do Trabalho. Então, não são órgãos da Justiça do Trabalho. E aí vem essa história. Bom, mas e a causa pequenina? Onde é que eu levo? Na vara do trabalho. Você leva, se não tiver jurisdição de vara do trabalho, para o juízo de direito. Não existe juizado especial trabalhista. Ah, mas nós já tivemos um movimento de tentativa, tem determinados tribunais. Sim, só que essa primeira prova, ela é uma prova de múltipla escolha. É uma prova objetiva, onde você vai muito textual, muito literal ao que disse a nossa Constituição, ao que disse a nossa CLT. Então, não cabe, não há espaço para você marcar juizado especial trabalhista. Não há juizado especial trabalhista. E aí, Leandro, só para acrescentar, né, ainda dentro dessa ótica de fazer uma distinção do processo civil para o processo do trabalho, para os alunos não confundirem com o juizado, aqui no processo do trabalho, a causa, mesmo que pequenina, até 40 salários mínimos, que é o nosso patamar, embora sejamos da área federal, a gente se inspirou nos primeiros juizados, né? Comum. Então, as causas até 40 salários mínimos, elas podem ter a necessidade de uma prova pericial, a chamada prova técnica. Então, eu não posso abolir a prova técnica, porque existem direitos que, segundo a nossa legislação, só podemos provar mediante prova pericial. Claro. Ah, acabou o estabelecimento, onde é que eu vou fazer perícia? Se não tiver como ser feita a perícia, se admite uma prova emprestada, outro tipo de prova. Mas, em princípio, por exemplo, quando eu falo de insalubridade e periculosidade, eu preciso de uma prova pericial. Então, o que diz a legislação em relação ao procedimento sumaríssimo? Eles não querem, para qualquer coisa, uma prova técnica. Não, eles dizem assim, somente quando a prova do fato exigir ou for legalmente imposta, quer dizer, se for algo que não tenha como ser provado de outra maneira, tem que ser por perícia, ou se a lei impuser, a gente vai poder realizar a perícia. E aí o juiz, desde logo, ele vai nomear o perito, fixar o objeto da perícia e o prazo de realização dessa perícia. E quando o perito entregar o laudo, as partes terão 5 dias comuns para se manifestarem sobre esse laudo. E aí uma dica, sabe, Leandro? Eu adoro essas dicas assim de associação, esses métodos mnemônicos e tal. 5 começa com C, então esse prazo ele é comum. Não é um prazo sucessivo para um e para outro, é um prazo ao mesmo tempo. É um prazo comum para que eles se manifestem sobre o laudo pericial. Então, acho que vale aí um alerta, é aquela situação geográfica da prova. Onde é que você está? Você está no processo civil, juizado é outra história. Você está no processo do trabalho, se liga, porque é um procedimento que tem essas peculiaridades. Muito bom, muito bom. Gostei, hein? 5 comum. Gostei dessa. Gostei dessa, hein? Vou copiar depois. Bom, aqui, ó. Pedro Laila. Laila, é Pedrosa. É Laila? Ah, Laila Pedrosa. Ah, tá bom. A Laila, ela pediu para eu explicar de novo aquela questão lá da força maior do fato do príncipe, né? É o seguinte, eu acho que uma questão de extinção do contrato de trabalho vai cair. Se não for força maior e não for fato do príncipe, aquelas tradicionais. Quais são as tradicionais? O empregado desrespeitou uma ordem geral do empregador. Pode ser demitido por quê? Ato de indisciplina. O empregado, por exemplo, está faltando ao serviço por 32 dias de forma consecutiva injustificada. Abandono de emprego. E por aí vai, né? Insubordinação, indisciplina, desídia, incontinência de conduta, que é ato com apelo sexual. A própria questão da rescisão indireta também é uma questão que pode cair, que é a falta praticada pelo empregador, que torna, digamos ali, insustentável a continuidade do contrato de trabalho. Agora, aquela aposta que eu fiz no início, foi a seguinte: força maior e fato do príncipe. O que acontece aqui? Tanto a força maior quanto o fato do príncipe são atos alheios à vontade do empregado e do empregador, né? São fatos externos. Só que o fato do príncipe, ele tem um causador.
ele tem alguém que causou a extinção do contrato. Quem foi? O poder público, né? Lá no 486. E o poder público ocasionando essa extinção, o que vai acontecer? A gente vai ter ele, poder público, sendo responsável pelo pagamento da indenização na rescisão. Na força maior, aqui, eu vou ter, por exemplo, a ocorrência de um incêndio, de uma enchente, que ocasionou, por exemplo, a extinção da empresa e, consequentemente, a extinção dos contratos de trabalho. Se ocasionou a extinção da empresa e a extinção dos contratos, o contrato foi extinto por motivos de força maior. Na força maior, eu não vou chamar o poder público para pagar a indenização. O empregador vai pagar. Só que ao invés dele pagar 40% da multa do FGTS, ele paga 20%. Tá? E aí é interessante, na força maior, a leitura do 502. Tá bom, Laila? Espero... Eu costumo dizer, sabe, Leandro, que assim, na força maior, a gente não tem uma culpa do patrão, nem uma culpa do empregado. Então, não é justo nem o patrão, né, pagar 40%, nem o empregado não receber nada. Uhum. Por isso, então, ficou em 20%, né? Isso. É como na história da culpa recíproca. Um erro não justifica o outro. E os dois erraram, então vamos a 20%. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que agora a Laila conseguiu aí entender, né? Meu amigo Gordinho Cheiroso está aqui. O Gordinho Cheiroso tem um canal de perfume, viu? Nosso amigo Luiz Antônio Gomes está aqui, viu, Isabelle? Tiago Ludu, tá grande amigo também, tá? Bia, e chegou a Bia Grão, chegou. Nossa olha fera a Bia de aí, final. Olha aí. Perfeito. O meu amigo Rodrigo também já falou que ficou tudo ok. E minha outra dica, né, é sobre duração do trabalho. Isabelle, eu acho que é quase impossível você, numa prova de direito material na OAB, você não encontrar uma questão de duração do trabalho, né? É quase impossível. Eu estou apostando muito nessa prova, no teletrabalho, porque eu acho que foi aí, digamos, uma mola propulsora do trabalho nesse período pandêmico, né? Tudo era teletrabalho, foi para o teletrabalho, está em home office, a pessoa agora vai realizar os serviços de algum lugar com meios informatizados e telemáticos e tudo mais. Então, eu acho que a leitura do 75A ao 75E é muito importante e destaco principalmente uma dúvida que eu tenho quase todo dia, seja em âmbito universitário, acadêmico, teórico ou prático, que é aquela questão, Isabelle, você hoje está trabalhando presencialmente para o empregador e o empregador quer colocar você para trabalhar no teletrabalho, né? Ele quer mudar o seu regime de trabalho presencial para o teletrabalho. Para ir do presencial para o teletrabalho, de acordo com a CLT 75C, o empregador ele precisa da sua anuência e, além da sua anuência, ele precisa de um aditivo contratual. Né? Um aditivo contratual. Então, saiu do modelo presencial e foi para o modelo teletrabalho, aditivo, e precisa da sua anuência. Agora, se for do teletrabalho para o modelo presencial, né, para esse retorno, como você bem colocou, aí ele já não precisa da sua anuência, né, Isabelle? Ele pode fazer isso de forma unilateral, com aditivo contratual, mas ele precisa te dar um espaço de 15 dias. Ele precisa te dar um espaço mínimo ali de 15 dias para você se reorganizar, né? Não é para você dizer eu quero ou não quero. Não existe isso. Você vai, só que eu vou te dar um espaço. Até o nosso amigo aqui, Antônio Renato, nosso coordenador, colocou aqui, falou do Anywhere Office, né? O trabalho de qualquer lugar. Olha, ele sempre mexe comigo por causa disso, sabe, Leandro? Ele fala assim, eu sempre que escuto a Isabelle, ela fala do Anywhere Office. Mas é verdade. E olha, dentro daquela ótica que a gente estava falando de ser uma banca que busca problemas e busca atualidade, o que está na moda agora é exatamente o teletrabalho. Nós fomos forçados a ir para casa, na verdade, para um home office, não pôde nem ser um anywhere office, né? Mas a gente foi forçado a ir para casa, um home office assim de uma hora para outra. E a gente teve uma medida provisória que regulou isso de uma forma diferente.
como a medida provisória, né, ela foi temporária, aquilo já caiu por terra, a gente volta à redação da CLT. Então, acho que isso é uma dica muito, mas muito importante. Eu diria assim, que se a gente estivesse aqui fazendo aposta, eu colocaria todas as minhas fichas no teletrabalho, porque é realmente a questão da vez, né? Acho que é o tema do momento. Eu quero agradecer o Renato, que está aqui, perdão, o Renato Mansur do Sescom, que é um super apoiador. Todas as lives ele entra. O pessoal de contábeis está sempre com a gente, né, Leandro? Que legal. Gente que dá aula também para contábeis. Então, ele, como presidente do Sescom, ele não deixa de aparecer. Então, agradecer muito o carinho dele de estar aqui. Forte abraço. Eu vou aproveitar uma coisa que você falou, da questão, ainda nessa linha. Você falou muito bem logo no início que as questões da FGV, pelo menos na nossa área, é uma coisa bem forte isso, né? É aquele texto daquele tamanho, né? Fulano trabalhou, blá, blá, blá. Parece que eu estou vendo uma questão na prova dizendo que o cara foi posto em teletrabalho, e aí dizendo se podia ou não, ou perguntando se ele, por exemplo, no teletrabalho, teria controle de jornada, né? Pegando aquele gancho lá do 62.3 e perguntando, tinha dia que ele ia trabalhar até 10 horas da noite, tinha dias que ele começava a trabalhar 11 horas da noite, tem ou não direito a hora extra, controle de jornada? É muito provável também, né, Isabelle? É bem próximo dessa prova, né? E essa forma de perguntar, que eu acho que ele vai contar a história, ele vai falar, né? Você é empregado de uma empresa que passou ao teletrabalho. Quer dizer, ele vai colocar isso como uma questão, um problema. E olha, Leandro, eu vou até te confessar que eu gosto dessa forma de prova. Por quê? Porque eu acho que é isso que nós, advogados, enfrentamos no dia a dia. São as pessoas tirando dúvidas de casos práticos, né? Então, ela é uma prova muito prática. Ela não é uma prova... Às vezes eu falo assim, gente, não é que eu não ensine a teoria, ao contrário, até porque ela é muito literal, né? Mas ela é uma teoria retirada da prática. Ele coloca para você a resposta num caso prático. Isso. Né? Então, eu gosto muito, mas também tem que ter muita atenção, porque o problema, ele fica lotado de informações que nem sempre são necessárias. E aí vira casca de banana, vira cansaço para quem está lendo a prova, e aquele momento em que você fica tão cansado que você já não está mais lendo nada, né? Você passa batido e você diz assim, caramba, não percebi aquele detalhe, né? Aí até vou reforçar, Leandro, sempre peço aos meus alunos que eles façam uma leitura bem rápida da prova, só separando por matéria. E que ele comece a prova pela matéria que ele mais sabe, que ele mais gosta. Porque qual é a sensação que eu tenho? Nós estamos no final da prova, né? Questão 70 a 80, trabalho e processo de trabalho. São 6 de trabalho e 5 de processo. O aluno, quando chega no final da prova, a nossa questão não é difícil, mas ele está cansado e aí ele passa a não fazer a prova bem. Ele está fazendo já assim, tá bom, tudo bem, tô lendo e tô marcando. Então, ele perde uma questão que pode ser dada para ele porque ele está cansado. Então, eu peço assim, olha, faça de acordo com o seu conhecimento. O que você mais sabe, o que você mais gosta? Começa por ali. E deixa para o final a matéria que você não sabe mesmo. Porque ali, se você tiver que chutar, chuta. Já estava perdida para você, né? Então, esse é um detalhe muito importante de como fazer essa prova. E eu lembro aos meus alunos que a melhor receita, né? O melhor conselho está no feedback de quem já passou. E quem já passou, conta isso pra gente, fala, nossa, a prova é cansativa, são muitas matérias. Qual a estratégia que você pode adotar para superar isso, para passar isso, né? Então, eu acho que essa é uma estratégia que a gente tem que focar, tem que pensar. Bom, mais uma dica. E agora, minha dica, ela é de sumaríssimo, de novo, mas na fase recursal. No procedimento sumaríssimo, eu brinco dizendo que ele é o ligeiríssimo, né? Ele é um procedimento que ele é rápido. Então, imagine você que, ao ajuizar a ação, o juiz tem que solucionar em 15 dias. Se for interrompida a audiência, o juiz tem mais 30 dias para sentenciar, salvo motivo justificado nos autos. Então, ela é rápida para chuchu. Por isso, ligeiríssimo. Só que na fase recursal, nós só temos duas peculiaridades. No recurso ordinário,
e no recurso de revista. Dali para frente, não faz mais diferença se a causa é sumaríssima, se a causa é ordinária. Na execução, não tem diferença nenhuma se a causa é sumaríssima, se a causa é ordinária. Então, a nossa legislação, a CLT, ela só trouxe peculiaridades até o recurso de revista. Então, eu vou lá no recurso de revista. O recurso de revista, ele é um recurso que você vai rever somente matéria de direito. Você não pode rever no recurso de revista matéria de fato, a matéria fática. E aí um alerta, né? Já que estamos falando de problemas, né? De colocar de uma maneira prática. Quantidade de horas extras. Isso é uma matéria fática. Isso é um fato que muda de pessoa para pessoa. A Isabelle faz 1 hora extra por dia. O Leandro faz 2 horas extras por dia. Olha a Fran ali. A Fran faz 1 hora extra por semana. Ó, Juliana, ela faz 1 hora extra na segunda, 1 na quarta, 1 na sexta. Isso é um fato. Isso muda de pessoa para pessoa. E o que vem a ser a matéria de direito? É aquela que está positivada. É aquela que você encontra na lei, na Constituição, no regulamento de empresa, numa norma coletiva. Então, vejam só, todos nós somos advogados. O percentual da hora extra para o advogado é de 100%. Então, a quantidade é uma matéria que muda de pessoa para pessoa. Já o percentual é uma matéria de direito. Se todos somos advogados, estamos amparados por aquela legislação, todos nós temos o mesmo percentual, 100% de horas extras. Aliás, já fica até essa dica, né? Isso às vezes cai em ética. O advogado, ele tem uma jornada de 4 horas por dia, 20 semanais, salvo se ele tiver um contrato de exclusividade. E o valor da hora extra dele, que na nossa Constituição é de pelo menos 50%, pela nossa lei, pelo Estatuto, é de pelo menos 100%. Claro, né? Sabendo muito da lei, pegou o que tinha de melhor para si. Bom, então, diferenciei aí a matéria de fato da matéria de direito. A questão é a seguinte: no recurso de revista, no procedimento ordinário, comum, você pode rever toda matéria de direito. Ofensa à lei, ofensa à Constituição, divergência jurisprudencial, ou ofensa a regulamento de empresa, ou a norma coletiva, a qualquer matéria positivada. Já no procedimento, sumaríssimo, começa com S. Somente, então já restringi. Somente se houver ofensa à Constituição. E aí, Leandro, uma super dica. A ofensa à Constituição, eu não posso nunca tirar. Porque como o nosso processo pode ser levado até o Supremo e essa matéria tem que ser pré-questionada, eu posso me valer de um recurso menor para pré-questionar a matéria constitucional. Então, ofensa à Constituição. Tá lá. E o que mais? Aí eu tenho 2 S de sumaríssimo, não é? Olha, divergência com súmula do TST e divergência com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, somente 3 coisinhas, 3 matérias de direito. Ofensa à Constituição, porque a gente nunca pode tirar. E a divergência com súmula do TST, divergência com súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E aí eu chamo muito a atenção para essa dica pelo seguinte, Leandro, múltipla escolha, várias questões, pegadinha, estou entre A e entre a B. Eu estou fazendo uma associação. Sumaríssimo tem 2 S, é súmula e súmula. Por quê? Porque é comum eles perguntarem se você pode utilizar o recurso de revista se houver uma divergência com uma OJ, orientação jurisprudencial. E não pode. Na literalidade da CLT, artigo 896, parágrafo 9º, você só pode utilizar o recurso de revista se houver ofensa à Constituição e divergência com súmula.
Então, é súmula do TST ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, essa é uma dica que, numa leitura, a gente não dá muita importância e passa batido. E depois causa até um incômodo. Como é que eu vou usar um recurso para divergência com súmula e não para ofensa à lei? Cabe a gente reclamar? Sim, mas cabe também acertar na prova. Tem coisas que a gente não concorda, mas a gente aceita para marcar correto. Então, eu também acho isso um absurdo. Mas é o que está na lei. Tão somente ofensa à Constituição, divergência com súmula do TST e súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Nada além disso. Perfeito, perfeito. Essa é uma dica que a gente até costuma dizer, né? Que é quase certa, né? A probabilidade de a banca trabalhar alguma dessas duas situações que você falou de sumaríssimo na prova, né? E de recurso, porque essa última você falou de sumaríssimo, mas acaba também falando de recurso, né? Porque questão de recurso de revista é muito comum ter uma opção disso que você acabou de falar, né? Dentro aqui dessa... a Ziza está dizendo que teve aula com a gente em 2005, por aí, mais ou menos, viu? Tem um tempo, hein? A Ziza teve um tempo aí que estudou com a gente. Bem bacana, bem legal. Eu acho também que é muito provável que caia alguma questão em relação às férias, tá? E por quê? Quando chegou a pandemia, quando chegou aí a época da Covid-19 e foi editada a MP 927, né, um pouquinho depois, né, da chegada, os empregadores não sabiam ao certo o que fazer com os empregados. Então, o que acontecia? Vamos dar férias. Vamos conceder férias. E o que a MP 927, obviamente, fez de 2020? Olha, você pode comunicar o empregado das férias sem respeitar o prazo previsto na CLT. Ocorre que a MP 927 ela já caducou. A regra ali aplicada hoje não subsiste, né? Ela não prevalece. Então, a gente volta para a regra da CLT. Qual a regra da CLT? Primeiro, se eu quiser conceder férias ao meu empregado, eu tenho um prazo de comunicação, que esse prazo de comunicação é de 30 dias de antecedência, né, Isabel? 30 dias que eu tenho para comunicar o meu empregado. Lembrando que, além desse prazo de comunicação de 30 dias, eu tenho um prazo para pagamento das férias, que é também de até 2 dias antes do período de férias. Então, eu comunico ao meu empregado, olha, você vai sair em férias. A gente não pode esquecer que o período concessivo é do empregador, muita gente confunde isso, mas é o empregador que diz quando que o empregado efetivamente vai usufruir as férias. Então, eu comunico com 30 dias de antecedência e eu pago com 2 dias de antecedência. E não esquecendo que as férias podem ser parceladas em até 3 períodos, né? Até 3 períodos de parcelamento. Um não pode ser inferior a 14 dias e os outros dois, nenhum dos outros dois, na verdade, podem ser inferiores a 5 dias. Então, olha só, vou te comunicar as férias, 30 dias de antecedência. Vou te pagar as férias, 2 dias de antecedência. Pelo menos, tá, gente? Pelo menos. E vou fracionar as suas férias, tá? Eu posso fracionar atualmente em até 3 períodos. Um, pelo menos 14, e nenhum dos outros dois, ali no caso, inferiores a 5 dias. Acho que é uma boa dica também. Acho que férias estava ali naquele conjuntão, né, da 927, e eles vão, de repente, tentar fazer uma confusão, né? Então, eu vou te falar, Leandro, assim, eu acho na mosca, porque essas questões da reforma trabalhista, né, embora a gente esteja falando de uma lei de 2017, se a gente parar para pensar, isso para o direito é muito novo, isso é muito recente, né? E as pessoas aprenderam na faculdade, muitos, né, pela lei velha, ou então vivenciaram a lei velha, que era assim, uma impossibilidade de partir férias em casos excepcionais, dividiu em 2, isso e aquilo. Então, assim, eles mudam e trazem uma regrinha, olha, vamos partir em 3, um com 14, cada um com 5 e tal, que eu acho que é legal para a gente chamar a atenção deles, que é uma coisa que na prova vai fazer a diferença. E se a gente olhar da reforma trabalhista para cá, nas provas que eles colocaram, né, eles focaram muito nessas mudanças.
E por mais que a gente diga assim, olha, a questão não se repete, ela não se repete de forma idêntica, né? Mas basta você mudar um detalhezinho que tá valendo. Pô, Tá valendo. a homologação do acordo extrajudicial, né? O 855, letra B, eu acho que caiu umas 3, 4 provas seguidas. Eu não lembro ao certo, mas caiu de uma forma seguida assim, que ninguém esperava. Até eu, quando ia dar dica, eu pensava assim, não é possível que isso aqui vai cair novamente. E caía. É impressionante. Aliás, por falar de acordo, eu vou dar uma dica no acordo judicial. Na verdade, uma parte que eu acho assim muito, muito, muito importante e que também cai bastante em prova, porque é peculiar do processo do trabalho. É algo muito diferente do processo civil. Eu me lembro que no processo civil, né, e a minha base é o processo civil, eu comecei como monitora de processo civil e como muito fã, eu juro para você, Leandro, eu li Carnelucci, Liebman, esses clássicos, assim, Pontes de Miranda. Eu tenho essas coleções, eu tive o trabalho de comprar, elas foram reeditadas, então, assim, ficava amando aquilo ali. E aí você aprende uma relação processual, que é um triângulo, né? Autor, réu e o juiz. Aí vem o processo do trabalho e desconstrói tudo isso. Vem o processo do trabalho e esculhamba a nossa história, né? Então, uma coisa que é super importante. Aí, só voltando até no seu direito do trabalho, mexendo, que a gente tem a proibição do salário complessivo, né? Que é o salário englobado. A gente não pode chegar para o camarada e falar assim, ó, toma aqui R$ 2.000. A gente tem que discriminar. Tem que ter um contra-cheque, né? O que tem aqui? Olha, aqui tem horas extras, aqui tem férias, aqui o que tem para ele poder conferir o que está ganhando. A gente transportou esse conceito para a Justiça do Trabalho. Então, quando o juiz homologa um acordo ou quando ele profere uma sentença cognitiva de conhecimento, ele precisa discriminar as parcelas. O que ele está colocando ali naquele acordo, o que ele está deferindo naquela sentença. E ele não só discrimina, como ele tem que apontar a natureza dessas parcelas. Ele tem que dizer se essa parcela é salarial ou indenizatória. Por quê? Porque a parcela salarial tem tributo. É aquela história, né? Por que o empregado é caro? Porque quando você paga salário, você tem que pensar no tributo que vem em cima disso. Já quando a parcela é indenizatória, ó, indenizatória está isento de tributo. Não tem tributo. Então, eu tenho que fazer essa discriminação. E aí, o que fez o legislador? Ele facilitou a vida da cobrança do tributo previdenciário. Ele disse assim, no início era até o INSS, hoje é a União, né? Disse, ó, União, vem aqui no processo do trabalho, você é uma parte superveniente, então a parte originária é reclamante e reclamado, autor e réu, mas depois que for proferida uma sentença ou depois que for homologado um acordo, eu vou te chamar para você olhar o tributo que lhe é devido. De que maneira isso acontece? Olha só, de novo, aquelas minhas regrinhas de associação, tá, Leandro? Eu sempre falo que, assim, são aqueles métodos, assim, para tentar facilitar a vida do aluno. Às vezes eu me sinto, assim, tão ridícula fazendo isso, mas a gente memoriza, a gente guarda. Eu tô aprendendo. A gente vai guardar. Olha só, sentença, começa com S, sempre intima a união. Sempre. Então, não importa se tem parcela salarial ou parcela indenizatória. Sempre intima a união. Já na decisão homologatória, você só vai intimar a união se tiver parcela indenizatória. Então tem que ser uma combinação, ó. Sentença, sempre. Homologatória, indenizatória. Então, se ele coloca uma decisão homologatória com parcela salarial, não tem rima. Então, não intima a união. Agora, decisão homologatória com parcela indenizatória, intima a união. Mas vai intimar a união para quê? Para ela conferir os tributos que lhe são devidos. E se ela achar que está errado, que você disse que não tem tributo e tem, se ela interpretar que aquilo ali está equivocado, ela pode recorrer. Então, a união, ela recorre de uma sentença, assim como ela recorre de um termo de acordo. E isso, ó, tem que ficar muito, mas muito, muito bem explicadinho, porque acordo é a vontade das partes. As partes não podem recorrer, mas a união pode. Ela recorre do quê?
Ela não pode recorrer para dizer coitadinho do reclamante, coitadinha da reclamada. Não! Ela olha tão somente para o tributo que lhe é devido. O recurso que ela vai entrar é o recurso ordinário e, por ser a união, o prazo é dobrado, o prazo é de 16 dias. Então, essa também é uma dica muito importante. Com certeza. Olha, peraí que agora eu fiquei com inveja de todas essas dicas aí que você deu. E eu vou te falar que eu também tenho uma assim, tá? Já vou até te falar qual é. Peraí que eu vou colocar aqui, ó. O Rodrigo está perguntando assim, Leandro, algumas empresas permitem 3 períodos de 10 dias. Isso é muito comum na prática, né? Essa permissão é uma liberalidade do empregador? É, contrária à lei, né? Não é regular? Então, a lei diz que pode ser de 3 dias, sendo que um período não pode ser inferior a 14. Se ele divide o empregador em 3 de 10, já está desrespeitando a lei. A verdade é essa, né? Para a prova da OAB, isso está errado, tá? Isso não pode, tá ok? Já faziam isso antes da reforma. Isabelle, a Denis Lessa, aí eu posso estar vendo errado, né? Tá te pedindo ajuda, hein? Para conversar com o empregador, viu? Com a chefe. Olha, na vida real a gente engole sapo. Eu sempre falo isso. Na vida real a gente deixa quieto, né? Um beijo enorme pro Denis, super carinhoso. Eu trabalho com o Denis, ele é ótimo. Legal. Legal, que bacana. Olha só, eu vou dar uma dica aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui, tá? Espera aí. Ai, tô super feliz que o Robson entrou. Robson é nosso aluno da Mackenzie também. E já vai estar aí fazendo exame de ordem. Oh, que bacana, que bacana. Ó, coloquei ali, ó. Pastev. Pastev. Pastev com 2 vezes no final. O que é isso daí? Isso daí é o 458, parágrafo 2º da CLT, tá? O que é o 458, parágrafo 2º da CLT? Ele diz quais as parcelas que não têm natureza salarial. As parcelas que não vão ter natureza salarial. Vamos lá, pela ordem. Previdência privada, assistência médica odontológica hospitalar, plano de saúde, que também não tem natureza salarial, seguro de vida, educação, vestuário, né, o uniforme e, ali no caso, o Vale Cultura. Então, aquela questão que cai em prova, assim, da OAB. Isabelle recebe aluguel do seu empregador. Leandro recebe o custeamento da sua educação. Diga quais parcelas teriam ou não natureza salarial. Aí você vai pegar ele do lado e vai colocar assim, ó, PASTEV, previdência privada, assistência médica, que é o plano de saúde, inclusive. Eu sempre falo isso com os meus alunos, Isabelle. Plano de saúde, tem ou não natureza salarial? Aí tem gente que fala assim, depende do plano. Não depende de nada. Se o plano é enfermaria, quarto particular, quarto com beira do mar, nada disso. Plano de saúde não tem natureza salarial porque ele é excluído por lei. E aí o transporte, que é o T, educação, o vestuário, quando é uniforme, e o Vale Cultura. Nenhuma dessas parcelas fornecidas, elas vão ter natureza salarial. E aí não precisa o aluno, lá no dia da prova, ficar, por exemplo, pensando, mas se a parcela é fornecida de forma gratuita, se é pelo ou para o trabalho, plano de saúde, por exemplo, não tem. Educação, não tem. Transporte, não tem. O Rodrigo até está dizendo ali, ó, Leandro, você tem mais um, que é o shopping. Eu acho que 80% dos professores de trabalho, Rodrigo, shopping são requisitos da relação, né? Você é do shopping, ou Isabelle, ou você é do shopping? Não, eu não faço assim. Eu não coloco chopp com S, porque eu não bebo. Então, olha, nada de chopp com S. Entendi. Tô brincando. Eu faço sim, acho que é a maneira mais fácil de você aprender. Porque são muitas disciplinas. E dentro da nossa disciplina são muitos detalhes. Então, assim, eu tenho um aluno que vira e fala assim, Isabelle, parecia que você estava do meu lado na hora da prova, porque eu lembrava de você fazendo isso, né? Então, assim, eu passei... Como eu também tenho muita dificuldade em decorar, sabe, Leandro? Eu sou muito dispersa, eu perco a minha atenção rapidamente. Então, foram métodos que eu criei para que eu mesma conseguisse memorizar.
para eu chegar aqui e poder falar, ter um desembaraço. E aí isso valeu como dica e ficou, né? Então, isso Ótimo. facilita muito. Acho que a vida do aluno, assim, facilita demais. Deixa eu só falar uma coisa, Leandro, porque faltam 5 minutinhos para acabar. A gente vai dar só umas dicasinhas finais, mas tem uma galera que pede para a gente repetir algumas coisas, né? Eu vou deixar essa live gravada no meu Instagram e eu vou também subir para o meu canal do YouTube e vou mandar para você. Então, assim, quem não conseguiu assistir toda, quem entrou depois, pode entrar lá no meu canal do YouTube, Isabelle Gravatar, pode entrar pelo meu Instagram que vai estar e também pelo do Leandro, tá? Porque aí fica mais fácil para o pessoal depois voltar e assistir. E prestar muita atenção na gente, porque de hoje em diante a nossa proposta é essa, vira e mexe a gente entrar para poder dar dicas, para a gente poder separar o que tem de importante, né? Até a véspera da prova. Eu sempre falo que é como andar de bicicleta. Na verdade, você não esqueceu. Você só precisa voltar ao ritmo. Então, a gente só vai dar uma treinada com vocês, né? Acho que é isso que vale a pena. É a gente dar essa treinada com vocês. Isso aí. Vamos fazer mais vezes. Fazer mais vezes. Vamos sim. Então, ó, minha dica final, né? Tem que encerrar. O tempo vai bater aqui. Então, uma dicasinha final para vocês. Prazo dos recursos trabalhistas. Prazo. Às vezes você tem uma questão gigantesca e pelo prazo você vai matar a charada. O prazo dos recursos trabalhistas, ele é de 8 dias. 8 dias. Prestem bastante atenção. Exceção. Nós temos 2 exceções. Uma exceção que é igual em qualquer processo. Embargos de declaração. Prazo 5 dias. Então, embargos de declaração, 5 dias. Lembram dos embargos de declaração? Julgamento oco, omissão, contradição, obscuridade. Está faltando alguma coisa? O próprio prolator da decisão vai sanar. Prazo curtinho, prazo de 5 dias para você interpor. Segunda exceção, recurso extraordinário, o REX. O REX, ele vai lá para o Supremo Tribunal Federal. Então, ele traz o prazo do processo civil. E no processo civil, os recursos possuem o prazo de 15 dias. Então, em se tratando de recurso, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, recurso ordinário, recurso de revista. Os nossos agravos são recursos, agravo de instrumento, agravo de petição. Então, em se tratando de recurso trabalhista, prazo de 8 dias. Exceções, nós temos um recurso atípico, que é os embargos de declaração, são os embargos de declaração, prazo de 5 dias, e o recurso extraordinário, que tem o prazo de 15 dias, porque a gente importa ele lá do processo civil. Ok? Então, essa é uma dica que vale a pena ir para todo mundo. Perfeito, perfeito. Mandar um beijo aqui, eu não sei se é a Milena ou se é a Clarissa que está lá no Instagram, mas está batendo palma aqui. Tenho certeza que é para você, não é para mim, tá? Com certeza é a Clarissa, que é a nossa fã, tá? Porque a Cecília também já entrou e a gente sabe que as nossas fãs mirins não tem igual. Exatamente, exatamente. Ó, professor, por favor, faz a voz de locutor de mercado. Ali, bom. Ô, Lia, eu não estou preparado, eu não comi uma maçã, eu não ajeitei a garganta, tá, querida? Numa próxima eu faço. Mas é uma coisa até que eu falo com eles, do pessoal que entra no mercado, né, e estão lá aqueles produtos, e geralmente não vai sair. Mas você, freguesa, que está chegando agora, iogurte Batavo, só R$ 2,99. Aí, geralmente eu faço isso com a galera na sala. Ali lembrou. Bom, minha última dica é de suspensão e interrupção do contrato. É bem simples, bem básica. Suspensão sem, interrupção sem com. Suspensão sem trabalho e sem salário. Interrupção sem trabalho, mas com salário, né? Na suspensão, o empregado não trabalha, mas ele também não recebe, sem. E na interrupção, o empregado não trabalha, mas ele recebe. Por isso que é sem com. Sem trabalho e sem remuneração. Interrupção sem com,
sem trabalho, mas com remuneração, tá? Essa Super legal, é a né? última de hoje. Última de hoje. Muito obrigada pela live de hoje. Eu que te agradeço. Dupla, meu parceiro aí, de livros, de segunda fase, de aulas, de Mackenzie, né? De BMEC, de tudo. É isso aí. Então, pessoal, segue a gente por aí, fica de olho que essa live vai ficar gravada e que nós faremos outras mais, tá bom? Um ótimo descanso para o pessoal, bons estudos também. Beijo, galera. Tchau.